Olá, estou aqui de volta com você, te agradecendo em primeiro lugar por estar me acompanhando, compartilhando os vídeos, por ter se inscrito aqui no canal. Se você ainda não fez, faça, porque isso é muito relevante. Isso leva esse vídeo a outras pessoas que precisam, tá bom? E hoje eu vim trazer um assunto muito especial para todos nós. O nascimento de Jesus, Natal. O que significa o Natal para você? Porque a respeito do Natal, eu acho que nós devíamos destacar realmente, em primeiro lugar, as condições que Jesus nasceu. Porque chega a ser um paradoxo, né? Um espírito de tanta grandeza, uma grandeza impressionante, Jesus, o Salvador da humanidade, né? O governador planetário, o guia e modelo para todos nós, e ele nasce numa estrebaria. Isso toca o meu coração profundamente. Ele nasce ali num local improvisado. José e Maria estavam indo para Belém fazer o recenseamento e ali Maria sente a dor do parto e eles não tinham onde ficar, né? E eles encontraram apenas um local que estava reservado para os animais. E é ali, entre os animais, que Jesus nasce. Numa manjedoura, em palha, onde estavam os alimentos dos animais. Nasceu ali nos braços de José e Maria. E isso me impressiona, sabe? Me sensibiliza e me traz uma lição em pensar que esse Cristo, o mais evoluído que passou aqui no nosso planeta, nasce numa manjedoura, com aquele odor dos animais, o calor, que devia ser complicado, né? Eu fico imaginando a aflição ali de uma mãe, de Maria, de José, uma insegurança. Eles estavam fora do lar, numas condições assim imprevistas, sem nenhuma ajuda. E ali estava nascendo o Cristo, o mais importante que já passou no nosso planeta. Então, se a gente refletir, tem uma lição escancarada, talvez a primeira lição que Jesus veio trazer para nós, a lição da simplicidade, da singeleza e da grandeza desse espírito de um porte que talvez nós não conseguimos relatar, não conseguimos expressar. Nasce na palha, em condições precárias. E eu acredito que esse seja o maior ensinamento de Jesus, porque lá no Sermão da Montanha, a primeira bem-aventurança dele, ele disse: felizes os pobres em espírito. Em outra expressão, ele quer dizer: felizes são os humildes. Então, toda a base da construção dessa proposta de Jesus tem início a humildade, porque sem a qual a gente não vai conseguir as outras virtudes. Essa humildade, ela se contrapõe ao orgulho, ao egoísmo, né? Esse sentimento que muitas vezes nós nos achamos deuses. Às vezes a gente fica com esse sentimento
de que é melhor do que o outro. A gente vive se sentindo assim maior do que todos, superiores a todos, com maiores direitos, com mais necessidade do que os outros, com mais importância do que o outro, né? Isso nos torna umas pessoas prepotentes, arrogantes, autoritárias, insensíveis aos sentimentos dos outros. E a gente não vê o direito das outras pessoas e arruma tanta confusão por causa disso. Quanta encrenca, meu Deus, na nossa vida, briga, sabe? Quanto ódio, quantas pessoas têm ódio de nós por momentos em que nós agimos desse jeito, com prepotência, que a gente ignorou o sentimento delas. Nossa, a pessoa disse dane-se, não me considerou, e eu? E como que a gente pode ser capaz de construir uma vida feliz por pessoas que choram por causa de nós, pelas coisas que nós causamos? Nós não vamos conseguir ter essa felicidade real, né? Pode fluir algum momento de prazer ali, naquele momento que a gente conquistou aquela vitória, mas quando você consegue uma vitória em cima das lágrimas dos outros, isso é uma derrota. Por quê? Porque nós estamos quebrando essa lei que Jesus trouxe, a lei do amor, que envolve equilíbrio, harmonia, que envolve esse bem-querer do outro, né? Que inclui o outro no nosso projeto de vida. O amor, gente, é essa inclusão. O ódio é exclusão. Eu tô excluindo as pessoas da minha vida, muitas vezes pisando, matando, odiando, falando mal, fofocando, ignorando. A gente querendo ser feliz em cima da infelicidade do outro. Isso é uma tragédia. E é assim que a gente vê várias pessoas se comportando ao longo dos tempos. E é isso que Jesus vem tentar nos mostrar. Porque a maior lição dele ao longo da sua vida foi isso, promover a inclusão dos excluídos. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele passou grande parte das suas atividades públicas, né, ao lado daquelas pessoas que eram excluídas pelo poder político, religioso daquela época. Então, Jesus vivia entre os pecadores. E isso deixava os fariseus, os saduceus, loucos. Por quê? Porque eles não conseguiam entender como que Jesus, sendo um profeta, andava com pessoas de má vida. Eles ficavam pensando, como que Jesus come no meio dos pecadores? Como que Jesus permite a aproximação de prostituta? Eles ficavam pensando por que Jesus se deixa ser tocado por elas. Claro que não tinha fins libidinosos, né? Não tinha... Mas ele se permitia, por exemplo, que uma prostituta lavasse os seus pés, passasse óleo no seu corpo. E isso era um escândalo, né? Porque aquelas mentes eram presas naquela ideia de superioridade, por pertencer àquela classe social, religiosa. E os fariseus, eles não conseguiram digerir Jesus. E, na verdade, Jesus queria exatamente mostrar esse sentimento da igualdade entre as pessoas.
que não há ninguém superior ou inferior. Todos nós somos filhos do mesmo Deus. E por isso que Deus permite que Jesus nasça aqui exatamente numa estribaria. Então, quando a gente pensar assim no Natal, a gente deve pensar como que anda o nosso orgulho. Quem que tá ali sentado às nossas mesas? Quantos parentes você está excluindo? Porque aquela pessoa não sei o que lá, pessoa problemática, pessoa isso e aquilo. E você está isolando pessoas. A gente às vezes tem uma mesa farta, mas a gente não se interessa naquelas pessoas que talvez não tenham o que comer nessa noite de Natal. Tá ali fuçando nas latas de lixo para comer. E enquanto nas nossas mesas tá tudo excessivo. Vamos jogar fora de tanta comida que vai sobrar. E aí Jesus vem com essa proposta. Sabe? Às vezes a gente fala, Jesus é meigo, é manso. Mas essa proposta de Jesus, ela traz uma provocação. A gente precisa se sentir provocado pela vida de Jesus, assim, incomodado, sabe? Porque senão a gente não vai entender realmente o papel dele aqui. Porque ele veio trazer uma reflexão, e uma reflexão muito séria. Já ali nascendo, ele já traz essa reflexão. O quanto, às vezes, o nosso orgulho está impedindo de ter uma vida fraterna, mais compartilhada, mais feliz. Uma vida, assim, de superação de princípios. E qualquer que seja esses preconceitos religiosos, políticos, raciais, quantos preconceitos. Isso, gente, precisa ser superado com essa ideia que Jesus traz da fraternidade. Porque quando ele diz Deus é Pai, na oração do Pai Nosso, né, ele fala Deus é Pai. Ele chama Deus de Pai. E isso estremeceu quando os fariseus, os rabinos, né, os religiosos de então, ouviu Jesus dizer Deus é Pai. E ele, em outras parábolas, também refere-se a Deus como Pai. Em aramaico, inclusive, ele fala Abba. Ele usa essa expressão Abba, que na tradução mais aproximada do aramaico, ele quer dizer como paizinho, pai querido. Então, se Deus, ele é pai, diferente daquela concepção do Antigo Testamento, o Senhor dos Exércitos, né, que punia, que castigava, se ele é esse pai de amor que Jesus nos traz, essa concepção legítima, então o que somos? Somos filhos, então nós somos irmãos, todos nós somos irmãos. Nós somos irmãos daquelas pessoas, daqueles países lá em guerra, sabe? Nós somos irmãos daquele vizinho insuportável, daquele parente que eu não gosto, que eu não suporto. Sabe? Aquela pessoa de outra religião que eu abomino. Ele é filho do mesmo Deus. E um Deus que ama, segundo Jesus, o justo e os injustos. Ele ama aquele que está lá dentro do presídio, que cometeu crimes horrorosos, sabe? Que a gente despreza.
Jesus vem dizer: ele também é seu irmão. Ele ama todos os criminosos, o pior de todos os criminosos que você possa pensar. Ele, além de ser o meu irmão, ele, Deus, ama da mesma forma que ele me ama, porque somos todos filhos dele. E isso é incômodo, eu sei que é incômodo a gente pensar isso, mas essas provocações foram trazidas a nós por Jesus. Por quê? Ele tinha esse objetivo para que a gente possa fazer esse balanço, essa ressignificação da vida, sabe? Para nos levar a esse pensamento de que a proposta de Cristo são proposta que nos conduz a uma vida melhor. Tantos especialistas, gente, estudam a mensagem de Cristo e dizem, como os psicólogos, por exemplo, olha, a mensagem de Cristo é uma grande terapia. Ela vai erratificar todos os conflitos da humanidade. Jesus, ele é o maior psicólogo de todos os tempos. Psicólogos, psiquiatras, todos chegaram nessa conclusão que Jesus, ele é um grande terapeuta, né? E nas mais diversas áreas, quando a gente tira esse ranço, às vezes religioso, e pega a essência do Cristo, sabe? A essência dele é a essência que muda o ser humano. Porque os nossos conflitos maiores é esse egoísmo, esse orgulho, né? Esses dois, o orgulho e o egoísmo, que andam sempre juntos ali, né? Sempre misturados. Isso faz com que a gente viva de uma forma muito ruim, que não é saudável. Isso nos traz muitos problemas, muitas doenças. Essa indiferença social, sabe? Desde os problemas individuais até os macro problemas do mundo, tá tudo centrado no egoísmo e no orgulho. Esses dias eu estava lendo uma matéria sobre a ONU, né? A ONU fala que o problema maior do mundo não é a fome, ou melhor, que não é a falta de comida. A fome, na verdade, não é porque existe falta de comida. Não. Tem uma matéria que eu li sobre isso, sobre a má distribuição de comida. Tem muita gente comendo pouco, pouca gente comendo muito. Tá tudo errado. E então qual é esse problema? Na essência, se a gente parar para pensar, é o egoísmo, é o orgulho. A gente não está preocupado com o nosso irmão que está ali necessitando de comida, que está passando fome. E nem se essa fome é física ou emocional. Porque tantas pessoas carentes que a gente não olha, não dá atenção, não dá ouvidos, não se interessa, né? A gente vive indiferente, isolando. Isso acontece tanto, gente, sabe? Falta de diálogo, falta de conversa, de interesse. Então, Jesus vem, durante toda a sua vida, demonstrar que o ser humano somos todos filhos de Deus, somos centelhas divinas, né?
Ele vem nos mostrar isso nas suas palavras. E diante das pessoas perdidas, pecadoras, desesperadas, Jesus agiu de uma forma linda, maravilhosa e nos deu o exemplo, né? Que as pessoas não devem ser condenadas pelos seus erros. Eles devem ser amados. Como ele fez, por exemplo, com Zaqueu, que era uma pessoa que era odiada, né, pelo povo, porque ele era um cobrador de impostos, né, injusto, impiedoso. E Jesus encontra ali com Zaqueu e quer ter um momento de intimidade com Zaqueu. Ele até se convida para ir à casa de Zaqueu. Por quê? Ele queria reverenciar o sagrado naquela alma que estava encoberta pela doença do orgulho, do egoísmo. E assim, é assim que Jesus vem lidando conosco até o tempo de hoje. Então, quando a gente vai celebrar o Natal, a gente deve repassar essas grandes propostas de Jesus na nossa vida, fazer essa autoavaliação, sabe? E deixar que essa doçura, essa criança ali que nasceu na manjedoura, no meio da palha, que essa criança desperte dentro do nosso coração. E é isso que eu desejo a você, um Natal abençoado, iluminado e com essa maravilhosa essência que é Jesus, né? Esse Espírito tão iluminado, que Ele esteja aí com você nessa noite, no seu lar, te envolvendo, sabe, com essa energia, que Ele nasça nessa manjedoura do seu coração. Acolha Jesus e assim você vai ver que você vai conseguir um Feliz Natal, tá bom? Feliz Natal! Tudo de bom, muita luz. Tchau!